como a palavra de Deus, ela nos aviva, nos fortalece, nos dá ânimo, vida. Eu tenho certeza que se você continuar nesse ritmo da leitura da palavra de Deus, Deus vai falar muitas coisas com você e você se fortalecerá ainda mais, porque a palavra dele é como um alimento. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vamos pedir a direção de Deus? Ó Deus e Pai, que o Senhor nos dê a tua direção, ilumine o nosso entender e venha-nos a cimentar na fé do nosso coração para que venhamos manter a salvação. Que assim seja. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Sabe aquela mania do ser humano de olhar para o outro e ele querer comparar, fazer comparações? Então, ele olha, o fulano pecou dessa forma e eu cometi alguns pecadinhos, então, eu sou menos pecador do que ele. Só que para Deus não existe essa diferença. Não importa quem pecou mais ou menos, é pecador e necessita de arrependimento. O que mais e o que menos precisam de igual modo do arrependimento. Mas o ser humano tenta achar uma maneira de aliviar o seu fardo, fazendo comparações com os outros. E aí ele diz no 4, ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Digo, não vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Lá está a resposta daquilo que nós acabamos de falar. Então, para diante de Deus, não importa quem pecou mais ou menos, todos necessitam da mesma coisa. Aí no 6 diz, e dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa a minha terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor e a estanque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandará cortar. Então, quer dizer, ele deu simbolicamente, ele falou do que estava acontecendo. Pelo pecado, a consequência do pecado, ou o preço do pecado é a morte. Então, a morte era a coisa mais certa para aqueles que estavam cometendo pecado. Mas eis que Deus mandou o Senhor Jesus para pagar pelos nossos pecados. Então, olha, aguarda um pouco, não faça nada ainda, espera. Então, Deus estava dando uma nova oportunidade para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e se voltar, porque a consequência do pecado literalmente é a morte. Então ele diz no 10, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então, o problema dessa mulher era espiritual. Talvez ela tenha buscado nos meios normais da vida ser curada daquele problema, mas o problema principal dela, da enfermidade, era causada por um espírito. Olha como é que o Senhor Jesus lidou com esse espírito. É assim com você que sofre, que tem vivido com problemas, você que tem visto os problemas causados pelos demônios. Olha como é que ele tratou. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. E glorificava a Deus.
E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Quer dizer, provocou a ira, quer dizer, o diabo saiu daquela mulher, né? Porque ela se endireitou. Jesus não teve muita conversa com o espírito, não. É mandar embora e acabou. Mas ele logo se manifestou ali no homem, naquele sacerdote, quer dizer, que ficou revoltado, tá fazendo bem, mas ele não via isso. E aí diz agora no 15, respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Quer dizer, Satanás vinha aprisionando. Acredito que a parte final, acho que a parte menos dolorida dessa história dessa mulher era ela andar encurvada. Eu imagino a opressão que existia dentro dela, no coração dela. E imagino quando o Senhor Jesus mandou embora aquele peso, o fardo pesado que se retirou dela. E o fato dela estar ali livre, né? Não somente livre, mas agora também curada no seu corpo. E o Senhor Jesus falou, ela era uma filha de Abraão. Talvez hereditariamente falando, né? Da árvore genealógica de Abraão. Porém, todos os que são da fé se tornam filhos de Abraão também. E Jesus repreendeu aqueles homens, porque eles faziam bem pelos animais dele nos dias de sábado, mas não queriam que fizesse o bem ao próximo. Para você entender a que ponto chega a cegueira espiritual da pessoa quando ela deixa de servir a Deus para servir a si mesma. Olha lá o 18. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui a compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e seus ramos se aninharam às aves do céu. Então, eu comparo essa semente ao que você está fazendo. Por exemplo, você nunca parou para meditar na Bíblia. Você nunca teve tempo para isso. Mas, depois das meditações, você vem tomando gosto pela leitura da Bíblia, você vem querendo se aprofundar mais nos pensamentos de Deus. O que é isso? Foi uma semente que foi plantada em você, que vem crescendo. E ela vai se tornar uma árvore. É o desenvolvimento da nossa fé. É isso aí. Se você está nessa condição que eu estou falando, você está no caminho certo, vai em frente, não para mais. Agora disse no 20. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Quer dizer, o reino de Deus, ele começa pequenininho dentro da gente. Por exemplo, eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu não tinha paz em lugar nenhum. Então, eu cheguei na igreja desconfiado, pensando que as pessoas eram ladrões, pensando 1 milhão de coisas sobre a Igreja Universal. Mas eu fui. Fui porque estava sofrendo, as coisas estavam ruins. E quando lá chegamos, quando eu saí de lá, aquele dia, poxa, parece que um peso enorme saiu de sobre mim. Para mim dormir aquela noite, que maravilha. Muita coisa boa aconteceu comigo. Aquilo ali foi já uma sementinha, um pouquinho do fermento que entrou em mim. Dali em diante, minha amiga, acabou. Porque aquilo só foi crescendo, crescendo até me levar a conhecer a Deus. No 23. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
Então, esse exemplo aqui, eu acho que é o central desse versículo, né? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A outra porta, claro que há. A larga. A larga, todos vão por ela porque é mais fácil, né? É mais fácil mentir para ter vantagens. É mais fácil ser infiel porque dá prazer. É mais fácil você seguir o curso natural da humanidade. Difícil é você escolher a porta estreita e ver todos te perseguindo, todos te caluniando, blasfemando contra você, ver perseguições dentro de casa, fora, onde você trabalha, por causa da sua fé. Essa é a maior dificuldade da porta estreita. E por isso que muitos começam por ela, mas não vão até o fim porque não aguentam, não suportam, né? Ter que falar a verdade e às vezes perder por causa da verdade. Muitas das vezes ser injustiçado por você ser verdadeiro, ser honesto, você sofrer injustiças por isso, mas vale a pena. Porque olha lá, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, no 25, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Para que Jesus está dirigindo essa palavra? É para quem está fora, quem escolheu a porta larga? A porta que conduz à perdição? Claro que não. É para aqueles que estão dentro e que aparentemente escolheram a porta estreita, que estão dizimando, ofertando, participando das correntes, fazendo as reuniões, talvez está vestido como oficial da igreja, não importando o título. Então essas pessoas estão fazendo direto ou indiretamente, estão servindo a Deus. Porém, essas pessoas estão distantes de Deus, porque elas ainda falam, Senhor, Senhor, nós não fizemos a tua obra, mas Deus vai falar assim, mas eu não sei quem você é. Fez minha obra, usou meu nome, usou minha autoridade que eu dei, porém eu não te conheço. É tão triste, é tão profundo isso aqui, que é algo que eu medito nisso para mim. Eu gostaria que você refletisse sobre você, sobre sua vida. O Bispo Macedo diz assim no 27, né? O comentário. Apartai-vos de mim. No julgamento divino, muitos apelarão a Deus dizendo que fizeram grandes obras em seu nome, na tentativa de serem absorvidos das suas injustiças. No entanto, ele assegura que desconhecerá as súplicas dos enganadores, mentirosos, hipócritas, por isso ouvirão um retumbante não. Nessa hora, não haverá clemência e o Senhor os conduzirá à condenação eterna. Há uma grande diferença entre obras e caráter. Fazer e ser. Nesse dia, não adiantará mostrar o que se fez, pois o Senhor verá quem foi cada pessoa. Diante do Altíssimo, ninguém consegue esconder quem realmente é. E eu gostaria até de acrescentar, né? Às vezes a pessoa ela faz muitas obras de caridade, ajuda o seu próximo, socorre. Quer dizer, ela tem obras de caridade, mas ela, lá quando ninguém está vendo, no escondidinho da sua casa, ela é outra pessoa. Ela faz coisas que talvez estão condenando, levando ela ao inferno. E aí, se uma pessoa morre nessas condições, mesmo fazendo todas as caridades dela, essas caridades não vão ser pesadas na balança. Sabe por quê? Caridade, ela é uma obrigação nossa como cidadãos, como pessoas de bem. É algo que nós devemos fazer. E isso não vai contribuir para a nossa salvação. As pessoas se escondem atrás do que elas fazem. Elas ocultam seus erros atrás do que elas fazem. Cuidado, é um risco muito elevado. No 28 ele diz,
Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Ele falava isso até com o povo judeu, porque imagina, eles são a descendência desses heróis da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Eles mesmos estariam no inferno olhando para cima e vendo Abraão, Isaque e Jacó, mas perderam todas as oportunidades pelo orgulho, né? Pela falta de humildade, de querer se arrepender. O orgulho leva muitas pessoas a manter um patamar elevado, nariz elevado, né? O peito de pombo impede a pessoa de ver a realidade espiritual em que ela está. No 30, e eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegarão uns fariseus dizendo, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhe, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os teus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, Jerusalém estava recebendo o lamento do Salvador, né? Por não aceitar a ele. Não significa com isso que ele desistiu deles. Pelo contrário, o Senhor Jesus continua lutando por eles. O bispo Macedo diz assim, a galinha são exímias protetoras de seus filhotes. Quando percebem a ameaça iminente, juntam seus pintinhos debaixo de si, abrem as asas e ecoam fortes cacarejos para espantar o perigo. Contudo, pode acontecer que mesmo com essa dedicação, alguns pintinhos se dispersam e acabem devorados pelos predadores. Para expressar seu cuidado com seu povo, o Senhor Jesus se assemelha a essa ave, fazendo com isso um profundo lamento sobre Jerusalém. Assim, nessa metáfora, o Salvador expressa seu amor, seu zelo e também sua dor e tristeza pelo povo escolhido, que o rejeitava. Naquele momento, aquelas pessoas poderiam desfrutar de sua proteção, mas preferiam se afastar dele e sofrer. Anos depois, Jerusalém e os seus moradores ficariam desolados com a destruição causada pelo Império Romano. Veja que o Altíssimo tem infinitos privilégios a oferecer, sendo o maior deles a salvação. Mas ele não força o ser humano a recebê-lo. Minha amiga, meu amigo, reflita nestas palavras de hoje, guarda elas, sabe aonde? Nas tábuas do teu coração. Obedece, segue, seja para Deus. Não se preocupe em querer mostrar quem você é para os outros, mas se preocupe sim em agradar a Deus. Se o ser humano tivesse 100% envolvido nesta missão, eu vou agradar a Deus acima de todas as coisas, ele conseguiria obedecer a Deus 100%. Vamos buscar ser perfeitos? Deus abençoe e ilumine você.